O livro de Gênesis apresenta de maneira recorrente passagens que atribuem como bênçãos da aliança, como promessas da aliança, a descendência de Abraão. E de que na descendência de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Assim a gente vê em Gênesis 12:3, Gênesis 18:18, Gênesis 22:18 e Gênesis 28:14, frases do tipo assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nele serão benditas todas as famílias da terra. Em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa mais duradoura da aliança com Abraão, que se estende não somente do judeu para os judeus, na época de Abraão e na época do povo hebraico, nos 2000 anos seguintes, não somente a eles, mas para além disso, para o restante da humanidade, não somente para um povo com uma característica étnica peculiar, não somente para os judeus, os descendentes de Abraão, mas na descendência de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Essa era uma promessa para os judeus, para aquele reino, para aquela nação judaica, era uma promessa temporal. Eles seriam abençoados. Mas aí agora, irmãos, veja comigo um verso de Gálatas, apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 3 e no verso 29. Gálatas 3, 29. Se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Paulo está estendendo aqui a descendência de Abraão aos cristãos. Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão. E se sois descendentes de Abraão, sois herdeiros, herdeiros conforme a promessa. A promessa do descendente de Abraão, do Cristo, que pagou todos os nossos pecados, os pecados da humanidade na cruz do Calvário. Essa promessa, irmãos, não é uma promessa temporal. Não é uma promessa como para os judeus, para aquela época. Essa é uma promessa para sempre. É uma promessa eterna. É o evangelho eterno. Ela é eterna porque chega até nós e vai passar de nós ainda, irmãos. Enquanto houver humanidade, enquanto o Senhor Jesus não voltar, essa promessa da bênção às famílias da terra, ela vai se verificando à medida que os seres humanos, nós, nos tornamos cristãos, aceitamos o sacrifício de Cristo. As promessas de Deus, irmãos, elas têm o seu valor na vida eterna. O que dá o valor intrínseco da promessa de Deus é a vida eterna. Tem um texto que eu gosto muito, irmãos, um texto do apóstolo Paulo, que está no livro de Coríntios, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15 e no verso 19. Lá diz o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O apóstolo Paulo está falando aqui o seguinte: ora, nós não esperamos de Cristo somente para essa vida, mas nós esperamos em Cristo para a vida eterna, para a obtenção, para a concessão da vida eterna. E nós só podemos obter a vida eterna através da aceitação do sacrifício de Cristo. Muitos esperam em Cristo, irmãos, como filósofo, como professor, como instrutor, como profeta, como uma pessoa boníssima que veio a esse mundo ensinar o amor fraternal, o amor ao próximo. Mas o apóstolo Paulo fala assim: se você espera em Cristo somente para essa vida, somente como professor, somente como profeta, somente como instrutor, somente como uma pessoa boa que deu o exemplo, você é o mais infeliz desse mundo, porque nós temos que esperar em Cristo, irmãos, para essa vida, mas nós temos que esperar não somente para essa vida, nós temos que esperar em Cristo para a vida eterna. A promessa da aliança do Salvador, a promessa de um Salvador,
do descendente de Abraão. É a promessa mais importante da Bíblia, irmãos. É a maior de todas as promessas de Deus. Cristo cumpriu as obrigações da aliança. Cristo veio aqui nesse mundo derramar o seu sangue, expiar o nosso pecado para que nós pudéssemos ser salvos. Para todas as famílias da terra, não somente para os judeus, mas para todos aqueles que aceitarem o seu sacrifício, aceitarem a sua intercessão. Quero voltar no texto de Gálatas, só que agora não só o verso 29. Vamos ler o verso Gálatas 3, dos versos 27 até o 29. Veja lá, irmãos, o que encontramos. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O que o texto bíblico está dizendo, irmãos? Não tem mais judeu nem grego, não tem mais servo, não tem mais livre, não tem macho, não tem fêmea. A promessa de Deus, irmãos, de salvação, a promessa de Deus de vida eterna, ela é absolutamente universal. Ela atende a todas as pessoas, ela atende a toda a humanidade. E mais ainda, então, somos agora um em Cristo. Não existe mais diferença racial, não existe mais diferença de gênero, não existe mais diferença de condição social, de condição intelectual, mas todos nós somos um em Cristo. E somos herdeiros da promessa. Como diz, qual é a promessa, irmãos? A promessa é que nós vamos ser benditos. A promessa é a promessa da vida eterna. Que Deus abençoe cada um de nós e que nós atendamos plenamente a esta designação. Somos abençoados como todas as famílias da terra. Por quê? Porque estamos em Cristo. Que Deus abençoe, que Deus continue abençoando a cada um de nós, de todos nós que estamos em Cristo, que somos de Cristo Jesus, não somente para essa terra, para essa vida, mas para a vida eterna e para a nova terra que está preparada para cada um daqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus.